Olá! Está começando agora mais uma edição do Pecuária e Prosa. E se tem alguém que respira leilões desde a infância, esse alguém é o nosso convidado da vez. Filho e neto de leiloeiros, ele cresceu em meio aos remates e vamos ter a honra de escutar sua história hoje. Marcelo Silva, seja muito bem-vindo ao Pecuária e Prosa. Muito bem, fico honrado com o convite de poder participar desse programa, que sem dúvida alguma é dos mais importantes, né, do agronegócio brasileiro. E, enfim, indo direto ao ponto, vou começar pelo começo, para ser redundante. Já O meu começando, avô materno. vamos começar entendendo um pouquinho da sua família, né, Marcelo? Afinal, você é leiloeiro, mas você vem do universo rural. Um pai e um avô leiloeiro e o outro avô, inclusive, criador de bovinos. Como é que foi crescer aí nesse meio? Não, positivo. Eu ia começar a comentar justamente pelo lado leiloeiro, né? Que o meu avô materno, o Marcelino Indarte, ele foi leiloeiro no Uruguai, trabalhou durante muito tempo como leiloeiro, trabalhando, fazendo leilões para as principais cabanhas do Uruguai. E daí é que veio a vinculação do meu pai com os leilões, porque inicialmente o meu avô paterno, pai do meu pai, era criador de gado de alta genética lá em Uruguaiana, a cabanha Julieta. E desde 1956 ele fazia leilões lá na cabanha Julieta, mas os leiloeiros eram importados do Uruguai, O meu pai, já casado com a minha mãe, morando no Uruguai, primeiro teve a escola do meu avô materno, e depois vendo os leiloeiros uruguaios trabalhando lá na fazenda do pai dele, o meu avô Clodoardo. Ele se deu conta que ele poderia tentar exercer essa profissão. Então, em 1960, ele foi para o Rio de Janeiro e fez curso lá com uma fonoaudióloga, que era a mais importante da época, a dona Esther Leão. Entre outros alunos dela, nós encontramos o Carlos Lacerda. Fez um Ele curso fez de esse curso de oratória? fonoaudiologia. Como? Fez um curso de oratória? Como é que foi esse curso? Não, ele pontualmente, vamos ver, ele conhecia o gado, conhecia o movimento, conhecia os leilões, mas no que tange vamos ver, ao desenvolver a fala, o leiloar, né, ele inteligentemente procurou uma fonoaudióloga, É, porque né? precisa ter jeito para leiloar, não tem jeito, você precisa ter uma boa oratória. Não, a verdade é essa que, enfim, não sei se cabe aqui ou não, mas vamos lá. Quem indicou para ele a fonoaudióloga foi o próprio Carlos Lacerda, de quem ele era muito amigo. Ele era muito amigo e, numa das tantas idas ao Rio de Janeiro, o Carlos Lacerda disse a ele, não, eu vou te indicar a minha professora, e aí foi que ele fez esse curso de 90 dias lá no Rio com a dona Esther Leão. E, a partir daí, em 1960, no fim de 1960, outubro, mais propriamente, ele fez o primeiro leilão lá na fazenda do meu avô e a empresa Trajano Silva iniciou no dia 17 de abril de 1961. A partir daí, ele, vamos dizer, começou a sua carreira. Que foi aí abrindo. por mais de 50 anos, né? Uma longa carreira, um dos precursores aí desse modelo de leilão que a gente conhece hoje em dia aqui no Brasil. E Marcelo, aproveitando, você é a terceira geração de leiloeiro da sua família, né? Quando é que você percebeu que seguiria os passos do seu pai, do seu avô? Quando que isso aconteceu? Bom, a verdade é que, como tu muito bem colocaste no início, né? Eu, desde pequenininho, então aí isso começou com 8 anos, a primeira vez que eu me envolvi diretamente no leilão, entregando as notas para os compradores, né? Depois eu tive a oportunidade de vir em 1966, a primeira vez a Porto Alegre, para a exposição estadual do Menino Deus.
né, que de 66 até 69, a exposição estadual era aqui no centro de Porto Alegre, no Menino Deus. A partir de 70 que mudou para Esteio, lá onde até hoje se realiza a Expo Inter, né? E eu sempre acompanhando o pai, desde pequenininho. O meu avô, eu não cheguei a vê-lo atuando como leiloeiro, mas, enfim, as histórias que ele nos contava, as imagens que a gente tinha. Aqui na minha sala eu tenho todas essas fotos que começam lá em 1932, né? Enfim, aquilo de alguma maneira Te foi... tocou. Diga. Te tocou, de alguma maneira isso te tocou, te fez refletir sobre o que você queria, seguir os passos da sua família? A verdade é a seguinte, que eu não sei, Eliandra, eu acho que está no DNA da gente, né? Com certeza. Eu acho que está no DNA, o sangue é... Aqui dizem os gaúchos da fronteira, sangue não é água. Então, Sangue não é água. eu, de alguma maneira, me senti muito à vontade desde muito moço, né? E o primeiro leilão formal que eu fiz, o primeiro leilão formal, foi no dia 11 de junho de 1972. E você né? tinha só 18 anos de idade, certo? 16, eu sou de 54. 16. Você teve um período como pisteiro, né? Pelo que eu li antes de conversar com você. E aí você fez o seu primeiro leilão, então ainda adolescente. Como é que foi essa experiência? A verdade é que, vamos dizer, o pai, inteligentemente e sensivelmente, ele escolheu um leilão muitíssimo importante, que tinha muito mais compradores que gado para vender, né? Então, Quis de te dar uma alguma maneira, ajudada. não, de alguma maneira ele sabia, o gado era Hereford, né, lá em Uruguaiana. De alguma maneira ele sabia que a procura era muito grande, esse produtor, o gado dele era excelente qualidade, dentro de alta genética ele era muito respeitado. Então ele abriu o leilão, vendeu uns 3 ou 4 lotes e aí disse, vou passar o martelo aqui para o Marcelo, meu filho, né? E claro que eu comecei embananado, meio trocando as coisas, mas depois de 3 ou 4 lotes, o próprio público me acolheu com muito carinho. Que Me acolheu com delícia. muito carinho. Eram outras épocas. Era puramente presencial, não tinha transmissão pela TV, não tinha transmissão pela internet. Então, era muito mais fácil para interagir com o público. Sim, né? com certeza. Então, E Marcelo, você fez o seu primeiro leilão em 1972, mas em 2003 aconteceu uma coisa muito bacana, né? A passagem do martelo do seu pai para você, para o seu irmão e para o seu filho. Como é que foi isso? Porque, inclusive, essa data foi instituída o Dia Nacional do Leiloeiro Rural, né? 27 de setembro. O que isso significa para você? para mim significa muito, eu diria que foi das coisas mais marcantes na minha vida, não só como leiloeiro, mas também como pessoa, e eu gostaria que ficasse registrado aqui que muito da escolha dessa data se deve ao meu irmão, por opção, o João Gabriel, porque ele é meu irmão por opção e eu sei que ele sente o mesmo por mim, né? Então, partiu dele a ideia de falar com o sindicato e, enfim, 27 de setembro foi escolhida como o dia do leiloeiro nacional, o dia do leiloeiro no Brasil. E que E honra, também né? me tocou muito, né, aquele ato simbólico do meu pai bater o martelo por última vez e passar o martelo para mim em público. Passar o martelo para mim em público e, na sequência, eu vendi um lote, o meu irmão, que também é leiloeiro, o Vadico, vendeu um lote e o meu filho, que também é leiloeiro, o Gonçalo, vendeu um lote. Imagina o orgulho do seu pai, né, Marcelo? A verdade é que ele já estava bem enferrujado, né, Liandra? Estava bem enferrujado.
E nós tivemos que dar uma aula no dia anterior para ele o que ele ia dizer, porque cavalo crioulo nunca foi a praia dele. E esse era um leilão de cavalo crioulo. Mas ele, muito inteligente, sensível, aprendeu rapidamente e também eu acho que o carisma dele, e reitero, aquele momento ainda pesava muito o aspecto presencial e a figura dele sempre impôs muito respeito quando estava no púlpito, né? Então, aquele público que estava ali no Parque de Esteio, lá na Expo Inter, de alguma maneira estava altamente sensibilizado naquele momento e o animal que ele vendeu, nós escolhemos o melhor animal do lote e foi o mais bem valorizado. Mas, olha sem só, dúvida, para fechar a noite com chave de ouro, né, Marcelo? Muitíssimo obrigada, foi uma honra ter você aqui, escutar a sua história, escutar a história do seu pai, escutar a história da sua família. Quem sabe seu filho aqui também não vem falar comigo qualquer dia. Obrigada, Marcelo, até o próximo Pecuária e Prosa. Até a próxima, saúde! E você se inspirou com a história do Marcelo? Sua trajetória mostra a importância da dedicação e do conhecimento na construção de um legado. E para mais bate-papos como este, é só ficar ligado aqui no Pecuária e Prosa. Até a próxima!